Bom, vamos lá para a nossa 28ª aula. Vamos ver se hoje a gente consegue terminar o postulado da mecânica quântica e iniciar amanhã o sistema de 2 níveis. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, a gente vai começar segunda e quarta-feira. Vai depender do nosso andamento aqui hoje, certo? Tem muita coisa e eu não quero... Bom, então essa é muita coisa, esses tópicos que falta a gente abordar. Vou fazer uma revisão desse 5º postulado, que como ficou, foi a última parte do que eu dei. Eu imagino que todo mundo já estava cansado e talvez ele não ficou muito fixado e a gente vai precisar usar ele, certo? Então, vou falar sobre o 5º postulado, que é o colapso, né, da função de onda, o colapso de estado, né, quando a gente faz uma medida. Falar um pouco das aplicações que a gente pode fazer desses postulados que a gente estudou, falar um pouco sobre informação quântica, mas, na verdade, não é um curso de formação quântica, mas falar alguns conceitos que são importantes no estudo de informação quântica. O primeiro dele é falar o que eles chamam de espaço de um qubit, ou qubit, né, como queira, do vetor de Bloch, que a gente já falamos anteriormente. Então, esse vetor de Bloch é a generalização do vetor de qubit, né, geral. Falar sobre matrizes unitárias, em teoria de informação e computação quântica, que chama as portas quânticas, é como se faz as operações, a gente só faz definições. Falar sobre o espaço de 2 qubits, né? Um espaço de 2 qubits. De 2 qubits, né? Que é o espaço produto tensorial que a gente estudamos anteriormente. Vamos ver exatamente agora a aplicação de um estado fatorável, né? Ou estados fatoráveis, S, e os estados não fatoráveis, que é chamado em informação quântica, os estados de Bell. Aí mostrar exatamente a correlação entre estados, então a gente vai ver por que ocorre essa correlação. Falar sobre o operador de densidade, que é isso que vai diferenciar um estado do outro, um fatorável ou um estado emaranhado. E vamos entrar à parte final do nosso curso, que é falar sobre a equação de movimento, que é a tentativa de tentar fazer uma descrição da segunda lei de Newton, né, que chama a equação de Ehrenfest, né, partindo da mecânica quântica, né, veio o que eu chamo o limite da física clássica. E, finalmente, a gente vai falar sobre a mecânica matricial, que a gente não falamos no início do nosso curso, no capítulo 4, porque a gente deixou agora para o final, depois desse todo esse aparato matemático. A gente vai falar agora sobre a mecânica matricial, a mecânica de Heisenberg, Bohr e Jordan, né? Que é a mecânica, que a gente já falamos até agora, tudo sobre mecânica que a gente chama ondulatória, e vamos mostrar como é que funciona a mecânica matricial. E, para isso, vamos resolver um problema específico, que é o problema do oscilador harmônico, né? A forma que a gente vai apresentar não é a forma como foi feita por Heisenberg inicialmente, mas é a forma mais elegante hoje de ensinar mecânica matricial, certo? E pode ser aplicada a qualquer problema. Bom, antes da gente dar continuidade, eu queria aqui registrar aqui que a gente chama uma errata. Isso depois que eu estava dando a aula. Na própria aula, eu vi uma coisa estranha, que foi lá no nosso livro, a equação 255 e 256, quando a gente estava deduzindo sistemas compostos e calculando o valor médio de um observável num subespaço 1. Então, esse valor médio A1. E a gente fez várias manipulações, e aí, da equação de cima para baixo, quando eu olhei, eu digo, como é que eu passei de cima para baixo? Aí, isso foi problema de Ctrl+C, Ctrl+V, essa expressão está errada, né, essa expressão do coisa. Então, a correção é exatamente eliminar isso aí, certo? Então, note que eu passo aquela equação para cima, botei um VL2 e um somatório em L. Eu só posso fazer isso se fosse uma relação de completeza. Aí eu coloquei aí, isso aí foi uma viagem, já corrigi lá no livro, e essa é errata. É do que a gente falou na aula passada, e está lá escrito no livro,
Então, tem essa correção. Se vocês forem ler, vocês tomar cuidado que não tem lógica essa expressão que está aí, certo? Então, eu corrigi já no livro. Também, onde tem esse X, é onde que está errado, né, na nossa apresentação. Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso quinto postulado, que é importante a gente reforçar o que a gente falou, sobre o colapso da função de onda, o colapso de estado. Então, dado observável A, então, antes de eu fazer qualquer medida, então, eu tenho lá um observável A, ele deve estar em algum estado. Então, para caracterizar o estado de um observável na mecânica quântica, então, o primeiro postulado, eu tenho que caracterizar o estado. Aí eu chamo o estado no instante T0 menos 1. T0 é o instante que eu vou fazer a medida. E T0 menos é antes da medida, certo? Então, T0 menos a gente representa em matemática como T0 menos um epsilon, onde esse epsilon é bem pequenininho, de tal forma que ele está antes de T igual a T0, certo? Então, esse meu ket T0 menos, eu chamo ele de um φ, certo? Esse ket φ, que é o estado que está no meu sistema, certo? Então, significa que o que eu estou falando aí é de estado puro, né? Então, ele é caracterizado por um estado, certo? Então, depois da medida, então, se eu for fazer a medida do meu observável A, o que eu vou ver? Eu vou ver o espectro de A. Então, quando eu fizer várias medidas, cada medida que eu fizer, eu dou um valor do espectro dele, do espectro AN, certo? Então, o que é que acontece? Cada valor de AN, ela tem uma probabilidade. Então, isso aí é o que a gente chamamos do terceiro postulado. A gente viu lá como é que faz o terceiro postulado. O quinto postulado é uma complementação, então isso vai depender de quem quiser rotular, quinto, quarto, terceiro, isso aí depende de cada livro. Eu coloquei ele como o último, porque ela vai englobar todos esses postulados. Então, o primeiro postulado está aí caracterizado por um estado, o segundo está aí pela a medida do meu observável A, é o espectro, é a equação de altos valores que a gente resolve, e para cada valor dele, tem um terceiro nosso postulado, que me dá o que a gente chama das probabilidades de cada medida do meu observável A. Bom, quando eu faço essa medida, ele vai dar um valor de AN. Então, o postulado aqui, que é razoável, é dizer que o estado da minha partícula, depois da medida, então eu estou chamando de T0+, é um autovetor do meu operador A, né? Já que ele vai me dar um dos valores AN, então eu estou, por enquanto, falando não degenerado, e depois abaixo eu vou falar de degenerado. Então, ele vai me dar um só φn, porque só tem um φn associado a AN. Então, é isso que ele chama o colapso. Ele vai para esse estado. Ficado nesse estado, né, se você não tem mais sentido agora falar em probabilidade, porque o meu sistema agora está nesse estado. Então, falar na minha probabilidade agora, se eu botar um T0 mais, um pouquinho depois do T0 mais, a probabilidade da AN é 1, porque ele já está nesse estado φn que ele colapsou. Mas se você voltar para o início anteriormente, né, antes da medida, então é a intervenção do meu equipamento, então significa que ele vai fazer um outro valor de AN e um outro valor de φn. Então, note que o φn está associado ao ADN, ao valor da nossa medida, certo? Bom, uma generalização imediata que a gente pode fazer é se a gente tiver um espectro degenerado. Se eu tiver um espectro degenerado, significa que ele tem, para cada valor de n, quer dizer, para cada valor de alto valor AN, eu tenho GN. Esse GN a gente chama a degenerescência do meu sistema. Então, tenho vários φ de n, que é o I varia de 1 até n, de tal forma que esse meu espectro degenerado significa que a minha função de onda agora, ela é escrita como uma combinação linear de todos os estados. Quando eu digo todos os estados, é todos os valores de n, e para cada valor de n eu tenho que somar no I variando de 1 até n, certo? Então, note que o meu estado, qualquer combinação linear desses φ de n de I, também é autoestado, ou autovetor, do meu hamiltoniano com valor A de n, né? Porque qualquer um deles dá A de n, qualquer combinação também é A de n. Então, essa combinação que eu posso dizer é sobre o espaço G de n, que é esse de dimensão G de n. Então, essa combinação linear que está aí nessa soma de n, essa soma que está aí, o Cn de I, φ de n de I, né? É um φ de n qualquer, que é essa combinação linear, né? Então, note que lá no meu sistema, ele foi para um φ de n. Agora, para o meu estado degenerado, ele vai para qualquer um φ de n de I. E qual deles ele vai? Qualquer um deles é possível, porque todos têm
o mesmo alto-valor A de N. Então, o meu estado vai tender para esse valor que tem aí, que é essa soma, essa superposição desse valor. Onde esses coeficientes CN de I, exatamente é dado pela essa projeção que está aí, né, que é o produto do meu estado final multiplicado pelo φ de N de I. Né? Então, o meu estado final agora não é só um φ de N de I, porque eu não posso dizer qual deles é, porque todos eles têm a mesma medida A de N. Então, o meu estado final, meu T0+, agora é essa superposição de CNI, né, φ de N de I. Né? Então, aí é só uma generalização. Você agora pode dizer que o seu estado, após a medida, então ele sai do estado φ, que é o T0 menos, aí quando você fizer a medida vai dar um A de N, então meu estado depois vai ser essa superposição. E eu divido por isso para fazer o meu estado ficar, que a gente chama, normalizado, né? Para fazer a normalização do meu vetor que está aí, certo? Então, ele está aí normalizado. Então, ele é a superposição e cada um peso desse vai depender do φ de N de I e do φ, como está lá em cima, esses coeficientes de dados. Então, esse é o que a gente chama um sistema quando está degenerado. Bom, eu posso reescrever isso, que é a forma muito usual, redefinindo agora o meu operador projeção. Em teoria de informação, a gente chama os operadores de medida. Por que os operadores de medida? Porque quando ele projetar sobre o meu estado, ele colapsa exatamente no nosso estado de medida. Então, pode ver, ó, o P de N, né, o nosso operador P de N, quando aplica no φ, ele dá o nosso φ de N. No caso do sistema degenerado, é essa superposição que tem aí. Né? Se você tomar o valor médio do P de N, é só multiplicar por φ e aplicar a condição de ortogonalidade, ele dá exatamente essa soma que tem aí. Então, eu posso escrever aquele φ de N, que é muito mais geral, o que agora eu posso utilizar, né, para estado misto, é substituir aquele somatório que está dentro da raiz quadrada por esse valor médio do P de N, onde P de N é esse valor geral que tem aí para sistema degenerado ou não. Se o sistema for não degenerado, Gn é igual a 1. Simplesmente isso que a gente vai fazer. E aquele somatório que está lá, eu vou chamar da projeção, que é uma forma mais plausível de fazer. Então, agora, o meu estado, depois da medida, é a projeção, por isso que o nome é operador. Eu pego o meu operador projeção associado à nossa medida, né? Associado à nossa medida, aplico no estado que ele estava, eu projeto ele no estado de medida. Então, isso é o que a gente chama do colapso de estado, ou colapso da função de onda, que é um postulado importante para a gente fazer. Se o espectro for não degenerado, é só botar o Gn igual a 1. Então, quando você botar Gn igual a 1, lá na nossa equação, fica esse Cn dividido pelo módulo de Cn, que é uma fase. Então, essa fase é arbitrária, não é medida experimentalmente. Então, volta para o caso que a gente tinha antes, no início, Pt0+, que meu estado é um φ de N, ou qualquer um φ de N, a menos de uma fase, que essa fase é arbitrária. Certo? Bom, eu posso agora brincar agora e fazer medidas com meus observáveis. Então, agora você imagine dois observáveis compatíveis. Então, a gente chama observáveis compatíveis quando os operadores comutam entre si. Então, quando A e B comutam. E a gente já provamos que quando dois operadores comutam, ele tem uma base comum. Então, eu vou escrever aqui a minha base comum dessa forma que tem aí a N, B de L, em onde esse é um somatório exatamente dos autovetores comuns a e B. Certo? Então, é um rótulo para indicar os meus autovetores, certo? De A e B. Então, o alto valor de A a gente chama de A de N, e o alto valor de B a gente chama de B de L. Então, a gente está botando um índice diferente, que são grandezas diferentes. Por exemplo, spin e momento angular orbital, ou energia, momento angular orbital. Então, grandezas que podem comutar. E aí eu escrevo para cada um associado a um alto valor e um conjunto que a gente chama de números quânticos. Certo? Então, se eu tiver um sistema agora, então isso significa que o AN, PL e esse CAT que está aí, formam uma base. Se ele forma uma base, qualquer estado φ, ele é escrito como uma combinação linear exatamente dele. Então, dado por isso, ele é ortonormalizado, portanto, satisfaz, eu calculo os coeficientes facilmente, fazendo as projeções como a gente está vendo antes, certo? Então, note que esse aqui é o estado meu antes da medida. Então, antes da medida, ele está nessa superposição. O que é que eu vou querer fazer? Fazer a medida de A e depois fazer a medida de B. Depois fazer o contrário. Fazer a medida de B e fazer a medida de A. E a gente vai ver que a ordem não importa. Isso é verdade porque o comutador A e B, né, comuta. Como ele comuta, um não influencia a medida do outro.
E a gente vai ver que quando ele não comuta, a ordem vai ser importante. Se eu medir A primeiro e B, e a outra B e A, dão valores diferentes. Certo? Então, vamos fazer aqui essas medidas aqui. Então, vamos medir primeiro o AN. Então, quando eu medir o AN, o que é que vai acontecer? O meu sistema vai colapsar em um dos estados associado ao meu operador A. Associado ao meu operador A tem a ver com o meu A de N. Então, pelo meu A de N, eu vou somar todos os L, mas o A de N é fixo. Né? Meu A de N é fixo. Então, quando eu fizer isso, então essa expressão embaixo, eu também já corrigi, eu esqueci de corrigir aqui, aquele somatório I, na verdade, é I e L, que está ali, ou L e I, que está ali. Né? Porque ele é um N fixo, e eu vou somar sobre todo o valor de L e todo o valor de I. Certo? Porque eu estou medindo a N, ele colapsa no autovetor associado ao valor dele. Então, é o N fixo. Então, o N fixo, ele tem um somatório de L e I. E esse produto que tem aí é o nosso CDN de L, que está ali em cima, eu só coloquei ele aí. Então, quando a gente faz a medida, a primeira medida do ADN, essa é a probabilidade de dar erro. Bom, e aí eu vou para o quinto postulado, então esse seria o que a gente chama do terceiro postulado, né, que é a probabilidade, e o quinto postulado me diz agora qual é o estado da minha partícula, que eu meço o ADN. Então, por isso que é importante o quinto postulado, porque quando eu medir o AN, eu agora vou colapsar. O meu estado agora, que eu vou medir depois que eu vou medir o B, não vai mais ser o φ, vai ser o φ, né, medido depois que medir A. Então, eu vou fazer o colapso, significa fazer exatamente isso, calcular o que eles chamam de φ de N de linha. Então, o φ de N de linha é o somatório para todos os valores de L e I, né, o N é fixo, e divido, estou normalizando exatamente por ele que está aí. Então, agora, quando eu for medir o meu B, o estado que ele vai estar, antes de fazer a medida do B, é esse φ N linha, não o φ que eu tinha antes. O φ estava lá preparado, eu medi o A. Imediatamente depois, eu vou medir o B. Certo? Eu não deixei o tempo evoluir. É um atrás do outro. Certo? Então, eu medi o A, deu o P de A de N, que é a probabilidade. E o φ de N linha é o estado que ele vai ficar imediatamente depois da medida de A. Aí agora eu vou medir o B. E quando eu medir o B, o meu estado antes é o φ de N linha. Então, vou para a segunda medida. Então, está aí o nosso resultado. Então, agora vamos medir o BN. Então, quando eu medir o BN, o que é que vai acontecer agora? O meu estado está naquele somatório que está ali. Então, agora, ele vai, né, já fixou o N e agora vai fixar o L. Então, quando fixar o L, eu somo o I. Só vou somar nos I. Não tem mais somatório em L e I. Então, a minha probabilidade é exatamente essa. Aí eu substituo o meu φ de N. Né? Então, quando eu substituir meu φ de N de linha, né, na nossa expressão, né? Então, o φ de N de linha está lá em cima, eu substituo aí. Aí, quando eu substituir, a minha probabilidade fica exatamente como está aí. Porque aí, como ele vai ficar ali ao quadrado, aquele termo do somatório sai fora do somatório, aquele é um número, aí tira o quadrado da raiz quadrada, dá esse termo que está aí fora do somatório. E agora eu tenho um somatório de I exatamente do meu coeficiente C de N de L de I. Então, note que quando eu fiz a medida, o N fixou, porque eu dou o valor do meu sistema, e eu fixei o meu valor de L. E, portanto, agora eu somo sobre esses valores de I. Né? Então, essa é a minha probabilidade, P de AN, BL. Então, o que é que significa aí? Eu estou medindo BL, então não é BN, é BL, né? Condicionado à medida de AN. Então, por isso que está ali representado BL condicionado à medida de AN. Certo? Se eu não colocasse aquele condicionamento, a probabilidade ia ser o φ, é o estado que ele estava antes. Certo? Mas agora eu estou dizendo que eu estou medindo o B condicionado a ter medido A anteriormente, que deu a medida A de N. Certo? Então, essa é a segunda medida do nosso sistema. E o estado posterior, é o que eu chamo agora φ de N de L tilde, é exatamente esse termo agora que está aí. Eu só somo agora em I, antes eu somava em L, porque eu fixei o N. Agora eu fixei o N e o L, e agora eu somo em I, e eu tenho esse estado depois da medida de B. Então, medi A, aí fui para φ de N linha, medi B, ele colapsou nesse estado que tem aí. Se eu quiser agora calcular a evolução temporal, é a partir desse estado das medidas. Então, eu aplico o operador, né, unitário e eu faço a evolução temporal do meu sistema depois da medida do meu observável B. Certo? Bom, então, se ali eu tenho a probabilidade depois da medida, eu quero agora calcular a probabilidade final de medir A e B. Então, vai ser o produto entre essas duas probabilidades. Certo? Então, a probabilidade de medir A
N e BL, então assim, eu meço a N e depois meço BL. Então é a probabilidade de ele medir, inicialmente mediu A de N, vezes a medida, a probabilidade de B de L, condicionado à medida A de L. Então, se você vê na nossa expressão lá, eu vou multiplicar P de AN, multiplicar por P de BL AN. Aquele somatório que tem L e I, ó, quando eu multiplicar um pelo outro, vai cancelar. Aí só vai sobrar esse somatório I. Então, note que o somatório que está no denominador vai cancelar com aquele outro termo que está lá em cima. Eu vou multiplicar o P de A de N com esse termo que tem aí. Então, de tal forma que eu fico com esse somatório. Então, essa é a probabilidade nessa ordem. Meço A para depois medir B. Agora, vamos fazer o processo inverso. Fazer o processo inverso significa medir primeiro B para depois medir A. Então, quando eu medir primeiro B, então eu boto BN, BL, né? Então, quando eu medir BL, o L é fixo, e aí, mais uma vez, o primeiro somatório também faltou o N, a soma em N, porque o L é fixo, é um dado valor que eu fixei. Então, quando eu fixar isso, você soma em L e I. E aí, somar em L e I é exatamente o meu coeficiente C de N de L de I, é um soma em N. Note que o outro era um somatório em L e I. Esse agora é um somatório em N e I. Certo? O meu estado agora colapsado, quem vai ser? O meu estado colapsado é um φ de L. Agora, o que é que vai acontecer? Lá, eu tinha fixado N, agora eu fixei o L. Então, o L ficou fixo, eu somo em N e I nesses coeficientes. Então, esse é o estado do quinto postulado, que ele colapsa depois da medida do meu observável B. Certo? Agora, vamos medir o observável A. Certo? Então, repito o que a gente acabou de medir, e agora vamos medir segundo agora o AN. Então, agora, quando eu medir o AN, está condicionado, então está lá o índice, lá, o subíndice, que é condicionado a ter medido BL anteriormente. Então, não é só medir AN, mas condicionado à medida anterior de BL. Isso tudo em instante de tempo curto. Não deixei o tempo evoluir e interagir com nada. Certo? Então, é tudo instantaneamente ou num tempo muito curto. Certo? Então, de tal forma que agora, para eu calcular essa probabilidade condicionada à medida anterior, meu estado anterior é o φ de L lá em cima. Aí eu vou pegar esse φ de L e substituir nesse estado que vai me dar a medida. Sendo que agora eu não tenho mais somatório I em N. Porque agora, né, eu vou medir N, então o N ficou fixo. Eu só somo agora em I. Certo? Então agora eu somei em I, aí eu substituo aquele φ de L, faz a mesma coisa do outro, tira aquela raiz quadrada, porque vai ficar o quadrado, ele vem para fora e fica exatamente isso. E agora eu quero calcular a probabilidade, né, a probabilidade de P de BL a N. O que é que significa? Eu meço B para depois medir A. Então, isso é P de BL vezes P de AN condicionado a P de L. Então, P de BL está lá em cima, o P de AN, né, condicionado a BL, está lá. Então, quando eu multiplicar um pelo outro, mais uma vez o somatório se cancela. Aquele somatório se cancela, fica só o somatório I. Então, portanto, a gente prova que a probabilidade de medir B e A é a mesma coisa de medir A e B, que a gente mediu anteriormente. Então, esse somatório é o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. E mais ainda, eu posso provar que o meu estado final também vai ser igual, certo? Então, o resultado final nosso é exatamente esse. Se ele comuta, a probabilidade comuta. Então, faz medir um e o outro, porque um não interfere no outro, porque ele tem aquela propriedade. E o estado final, que eu também não fiz ali, mas só é você fazer, o estado final medindo B e A é a mesma coisa medindo A e B. O resultado final dá esse mesmo somatório em I, se você comparar uma expressão. Bom, então, isso vale quando os observáveis são compatíveis. E quando ele não for, não vale. O que é que significa não valer? Porque um vai interferir no outro. Então, se você tiver dois observáveis e os operadores dele associados não comutam, significa medir A e B é diferente de medir B e A. Porque são dois objetos agora diferentes. O próprio nome está dizendo. AB é diferente de BA. Antes, não. AB e BA é a mesma coisa. Então, esse operador tanto faz a ordem, o resultado final vai me dar a mesma coisa. Certo? Bom, então isso é uma propriedade fundamental no cálculo de medida. E agora, você pode agora pegar os nossos... E vamos calcular o meu sistema composto. Então, vamos pegar os autovetores associados ao operador A, né? O operador A associado ao subespaço 1, certo? Então, ele tem essa equação de alto valor que tem aí. A1, então a gente já tem que aprender. A 1 está dizendo que é associado ao
subsistema, ou subespaço 1, eu aplico tudo onde tem 1. E quando tiver o 2, ele aplica em 2, certo? Então, aqui está o meu, que a gente chama a nossa equação de alto valor, e no lado esquerdo está o que a gente chama a equação do nosso operador projeção num subespaço 1, certo? Então, tudo associado ao meu objeto. Para o meu sistema composto, o que é que eu faço? Então, o meu sistema composto é o produto tensorial do espaço 1, do subespaço 1 e do subespaço 2. Para eu calcular o PN1, exatamente o que a gente chama a extensão para o meu espaço global, então eu tenho lá o PN1 escrito no espaço 1. Agora, no meu espaço composto, a gente chama a extensão, né, do meu operador. Então, a extensão PN, né, de 1, esse PN que vai representar por esse tilde, exatamente ele é o produto tensorial do PN de 1 com o operador da unidade do subespaço 2. Se isso aqui são matrizes, que são matrizes que ele vai escrever, isso que a gente chama é o produto, exatamente, que a gente chama produto externo de matrizes, que a gente vimos anteriormente. Certo? Então, se você colocar agora, né, a sua relação de completeza, né, lá no ID2, então agora eu posso representar a minha relação de completeza associada a um vetor, né, aos vetores ortonormalizados, Vn ou Vl. Né? Eu botei VL, desculpa, VL. O VL. Então, coloca esse 2 uma relação de completeza. Aí, quando você coloca a relação de completeza junto com aquele PDN de 1, dá exatamente esse nosso PDN de 1. Então, quem seria o PDN de 1? Eu pego meus vetores, né? A base, então a base do meu espaço produto, que é exatamente essa, somo só todos os valores de I, porque é a degenerescência do meu N, e somo todos os valores de L, porque do outro não pertence ao N, né? Somar sobre todos os valores de L. Então, é assim que a gente constrói agora a extensão. Então, note que se o meu espaço 1 tem dimensão D1, o meu espaço E2 tem dimensão D2, essa matriz PN tilde de 1 vai ter dimensão D1 vezes D2. Então, se eu escrever minha matriz, agora escrita dessa forma, ela vai ficar estendida com uma dimensão produto entre elas, D1 vezes D2. Certo? Bom, então, agora, se eu posso agora medir as probabilidades, né? Isso aqui a gente aprender medida de um observado. Então, o terceiro postulado, agora, para o meu sistema composto, então, eu estou generalizando, nada mais se eu quero medir o AN associado ao subespaço 1, então a probabilidade de medir a N, daquele meu valor que está lá, eu pego agora, que agora o meu φ é o meu estado, que a gente chama o nosso estado completo, global, do meu espaço produto, então eu tenho que escrever aqui o meu PN estendido, que é o PN de 1, que desse tem que escrever. Certo? Então eu não posso colocar PN de 1, porque o PN de 1 atua no subespaço 1. Então, aqui eu estou agora fazendo operação no meu espaço global, no espaço produto tensorial. Então, eu tenho que pegar o meu PN e fazer extensão para o espaço produto, que é o PN tilde. Então, agora, o terceiro postulado, né, exatamente esse, colocar o PDN tilde, exatamente de 1, porque é associado ao meu subsistema 1. Aí eu substituo o PN de 1 que a gente quer calcular e escrevo agora o meu terceiro postulado para o meu sistema composto. Certo? Posso aqui fazer a extensão agora para o quinto postulado. Então, agora eu tenho agora um quinto postulado, né? Eu tenho o meu sistema, então agora eu tenho um sistema composto, e agora eu vou medir o ADN, associado ao meu subespaço 1. Então, o que eu faço? Teorema do que a gente acabamos de ver, a gente vai estender agora, vai botar o PDN de tilde, porque eu tenho que fazer extensão para o espaço produto. Certo? Então, agora a gente estendeu os nossos dois postulados que a gente falamos anteriormente para sistema composto. Tudo que a gente está fazendo aí é para dois sistemas, dois subsistemas. Pode ser para quantos quiser. Então, é só generalizar isso imediato. Então, isso a gente faz dois, isso vale para quantos sistema a gente tiver. Certo? Então, essa é a generalização do nosso terceiro e quinto postulado. Agora, generalizado para o sistema composto. Bom, então eu posso pegar, como está lá, meu PDN de 1 e substituir aí nesse φ de N. Quando eu substituir, eu reescrevo a minha expressão dessa forma que tem aí. Né? Então, eu pego aquele meu PDN e substituo exatamente ela. Então, esse é o meu estado após a medida do meu N. Agora, vamos supor que o meu estado seja fatorado, ou a gente chama o estado não emaranhado. Então, significa que meu φ
ele é escrito como produto de 1 tensorial, um QC de 2. Então, isso significa que ele é um sistema fatorável. Quando ele não é fatorável, ele é o que a gente chama de estado emaranhado. Certo? Então, como ele é fatorado, vamos ver como é que fica a probabilidade. Então, agora, a minha probabilidade, quando eu colocar lá no meu valor, cada macaco do seu galho. Quem é 1 multiplica por 1, quem é 2 multiplica por 2. Então, eu vou voltar naquela expressão que a gente tinha antes. Vou colocar aqui o P de N que está aí, ó, essa segunda expressão que está abaixo do terceiro postulado. Então, note que agora o meu φ vai multiplicar, agora é dado pelo produto tensorial. Quem é 1 multiplica por φ de N de 1, e quem é 2 multiplica por φ de L de 2. É isso que a gente fez exatamente aqui, certo? Então, agora ele ficou fatorado. Então, o meu P de E de N é exatamente isso. Aí eu posso fazer algumas manipulações. O somatório de I eu coloco para fora, né? Então, para fora, e desmembro esse QC ao quadrado, né? Aquele QC ao quadrado, e faço somatório de L. E faço o complexo conjugado. 1 multiplicado pelo complexo conjugado. Certo? E quando eu fizer isso, você nota que aquele φ de L de 2, um φ de L de 2, é a nossa relação de completeza. Isso vai dar 1. Isso vai dar 1. Certo? Então, eu peguei, fiz o somatório I, então bota quem é I, depende de I para lá, e o U de 1, e fiz o somatório de L. E aquele quadrado ali, eu multipliquei ele pelo complexo conjugado. Quando eu faço complexo conjugado, ele muda a ordem que está ali. Então, eu já mudei que está ali. Aí, esse somatório de V de L é a nossa relação de completeza. Aí, quando eu botar a relação de completeza, ficou o QC de 2 vezes QC de 2. Suponha que ele seja normalizado, então, portanto, QC de 2 vezes QC de 2 é igual a 1. Aí, portanto, a gente encontra a probabilidade exatamente assim. Né? Então, se você tiver um sistema fatorado, é como se você estivesse calculando só no subespaço, simplesmente isso. Quando ele não é fatorado, um vai influenciar no outro. Então, não posso separar, porque eu não posso fazer naquele produto tensorial como está ali em cima. Certo? Então, agora, quando eu tiver o meu sistema fatorado, a probabilidade de medir A de N é P de N de 1. Tudo agora, note que agora eu não tenho um tilde, porque eu estou no próprio subespaço dele, no subespaço 1. Mesma coisa se eu fizesse, que a gente chama o PN, o outro objeto que ele tivesse um subespaço 2. Então, ia ser o quê? P de L de 2 vezes V, né? Vezes QC2 vezes QC2. Né? Então, essa seria a generalização do sistema. Então, agora, a mesma coisa, como o meu sistema agora é fatorado, o meu estado, posteriormente à medida, vai ser um U' vezes QC2. QC2 não vai alterar, porque eles não estão emaranhados. Como eles estão separados, ele só vai alterar o estado 1. E o estado 1 está mudado dessa forma que tem aí com o seu operador projeção. Certo? Então, quando o meu sistema não é emaranhado, só quem muda é a quem eu estou fazendo a medida. Se eu estou fazendo a medida do 1, é ele que vai mudar. Se eu estou fazendo a medida do 2, é o 2 que vai mudar. Mas não os dois simultâneos. Só vai mudar os dois simultâneos quando os estados estão, que a gente chama, emaranhados. A gente vai ver isso, um exemplo bem prático de estado emaranhado. Certo? Então, quando a gente faz a medida de sistemas, né, fatorável, eu mudo só o estado a ele associado à medida. Como eu estou medindo um objeto no subespaço 1, muda ele. E eu uso o quinto postulado associado exatamente a ele. Certo? Bom, então agora vamos para um assunto que eu acho assim, de interesse de alguns e interessante, né, para futuros estudos, quem tiver interesse em estudar computação quântica ou informação quântica. Nós vamos falar um pouco que eu estou dizendo é o conceito mais básico que tem, mas é o básico mais fundamental. Daí em diante é só definições. É como funciona a porta lógica, essas coisas tudo. Então, eu vou dar a ferramenta matemática sobre informação quântica, certo? Então, antes de eu dar isso aí, precisa dar o nome aos bois. Então, foi Benjamin Chomsky que fez exatamente o artigo dele exatamente sobre informação quântica. Então, foi em 1995, um artigo da Physical Review A. Então, foi ele que deu o início que ele chamou de os bits quânticos, certo? Então, ele é o pai da informação quântica, esse rapaz aí, né? Tem um site dele, que eu passo para vocês, que tem várias palestras sobre ele na universidade. Muito bem. Então, vamos começar aqui a descrever coisas que a gente já descrevemos. Agora a gente vai particularizar para um sistema bem característico e fazer um estudo bem interessante.
Então, vamos imaginar, primeiro, que ele definiu espaço de um qubit, né? Ou, né, o Q de quântico, né? Diferente do estado de um bit. Então, um bit clássico é o estado 0 ou 1. Né? Você bota uma corrente ou tira uma corrente. Então, você tem um sinal 0 ou 1 e forma exatamente isso. O qubit não é mais o estado só 0, é 0, 1 ou qualquer combinação de 0 e 1. Então, por isso que é o Q, é um sistema quântico. Agora, ele tem uma superposição de estados. E cada superposição dela dá uma informação. Lá é o 0, 1, agora as mesmas informações estão também escritas na forma de superposição. Né? De superposição. Então, esse é o espaço só de um qubit. Né? De um qubit. Né? Então, esse estado, a gente já falando, que é o estado da polarização do fóton. Então, o estado da polarização do fóton, né? Que eu tenho agora o meu fóton viajando, ou a minha luz eletromagnética viajando, eu tenho o que a gente chama um plano de polarização. Esse plano de polarização a gente chamou dois vetores independentes e formou o que a gente chama o plano π, que é o plano π de polarização, que ele viaja ao longo do espaço, né? Onde o meu vetor K, que é o vetor da direção perpendicular a esse plano que tem aí. Aí a gente chamando lá, na análise vetorial, que a gente estudamos lá em Física 3, né? Que eu tenho os versores que me dão a direção das minhas polarizações. E aí tem uma generalização na forma matricial. A gente chamou esse vetor é 1, a gente chamou de um ket é 1. Ou pode chamar de 0 ou de H. Então, esse é 1, 0. Certo? E o E2, que é perpendicular a esse, é o que a gente chama do estado 1, ou estado V, que é vertical. Então, eu estou como se eu tivesse luz polarizada horizontal, esse é um estado, e a outra vertical. O vertical eu chamo de 1, é o estado 0, 1. Então, eles estão ortonormalizados e satisfaz a relação de completeza que está aí. Então, você pegar isso aí, é um estado só de um qubit. Então, de 2 já está vendo que eu pegar a mistura de dois estados desses, formar o espaço produto que a gente descrevemos anteriormente. Então, o primeiro é com espaço de um qubit. Então, um qubit pode ser, como eu estou falando aí, o fóton são candidatos a um qubit, então, porque a polarização é horizontal e vertical. Pode ser o spin, né? O spin do elétron, o spin do núcleo, que tenha exatamente essa configuração. Pode ser um átomo, então você pode ter um átomo, que você, de tal forma que cria uma estrutura que também ele tem tudo essa semelhança, ou qualquer um sistema que a gente chama sistema de dois níveis. Né? Então, qualquer sistema de dois níveis é o estado de um qubit. Né? De um qubit. Então, qualquer sistema de dois níveis, que a gente vai estudar isso na próxima aula, de uma forma geral, né? Física sobre o sistema de dois níveis. Então, qualquer sistema pode ser um candidato. Então, o que eu vou fazer é a matemática e a outra é a parte da engenharia. Então, a parte da engenharia são sensibilidade a cada um estado desse que está aí para ser trabalhado, certo? Usa-se muito o spin e eu estou usando muito o fóton e eu mantendo toda a linguagem sobre o fóton. Então, para não ficar usando H e V, eu vou usar agora 0 e 1, que é a linguagem mais usada em informação quântica, certo? Então, na verdade, eu estou particularizando o nosso estudo de um sistema de dois níveis, mas fazendo mais um estudo ligado com informação quântica. Bom, então um estado geral que eu posso agora descrever é o que a gente chama o vetor de Bloch. Eu pego agora uma esfera e agora tem um ângulo θ e o ângulo φ. E esse meu φ agora, ele é representado dessa forma aí, que é uma superposição. Então, esse seria o estado de um qubit, né? De um qubit. Geral, né? Porque agora eu tenho um A e B qualquer. Certo? Faltou colocar ali o 0 e 1. O que eu peguei no início, eu terminei organizando. Eu vou ficar usando 0 e 1 e não H e V. Certo? E então o 0 e 1 pode ser qualquer estado, pode ser do spin, pode ser do fóton, pode ser do átomo, pode ser de qualquer coisa. Desde que tenha dois estados, esse é um qubit. Certo? E aí é o estado geral, é o que é chamado vetor de Bloch, que é esse vetor que você pode agora, o vetor unitário, escrito nessa esfera com o ângulo θ e o ângulo φ. Certo? Bom, você agora tem essas matrizes unitárias, que, na verdade, em computação quântica, elas são chamadas de portas, que exatamente são as operações que você vai ter nos seus qubits, né? Não é só um, pode ser vários, e como é que ele vai atuar. E ela é uma matriz unitária para manter invariante exatamente esse produto escalar. Então, essa matriz aqui, a primeira matriz unitária
que se usa em informação quântica são as matrizes de Pauli, que a gente já falamos e vamos falar isso na próxima aula, que são essas três componentes x, y e z. E elas são matrizes unitárias. Se você pegar a inversa dela, ela vai dar exatamente o DAG. Então, as matrizes de Pauli são matrizes que a gente chama matrizes inversas, ou as matrizes unitárias, desculpa, matriz unitária usada em informação quântica. Então, a sigma x, sigma y, sigma z. Bom, em computação quântica, para não ficar carregando sigma x, sigma y e z, ele chama essas matrizes de x, y e z. Certo? Então, x, y e z. Então, agora eu posso pegar essa minha matriz x e aplicar no meu estado do meu qubit geral, que é aquele A de 0 e B de 1. Então, quando eu pegar a minha matriz x e fizer isso, isso vai dar A1, B0. É só fazer a operação, isso é trivial. O meu y, se eu aplicar no meu estado epsilon, vai dar A1 menos IB0. E se eu aplicar o z, vai dar A0 menos B1. Né? Então, essas são as operações dessas matrizes de Pauli. Existem outras matrizes chamadas matrizes de Hadamard, né? Que também é uma matriz unitária. E ele cria essa matriz, é criada através dessa relação que a gente chama de recorrência. Então, ele sai de H0. Então, para m igual a 0, H0 é igual a 1, matriz de identidade. Certo? Aí, agora, eu vou querer calcular 1. Quando eu calcular 1, eu boto onde tem m igual a 1. Então, vai ficar A1, m igual a 1, vai ficar H0, H0, 0. Então, eu tenho a minha matriz, H1. Né? Então, a minha matriz H1, exatamente 1 menos 1, 1 e 1, dividido por R de 2. Que você pode ver que ela pode ser escrita com a matriz de Pauli, que é a matriz x mais z dividido por raiz de 2. Então, é equivalente a essa superposição. Se você agora botar, querer encontrar o H2, se você botar H2, você pega o H1 coloca lá. Aí você encontra o H2. E assim sucessivamente. Aí o H2 vai ser uma matriz 4 por 4, aí o H3 vai ser uma matriz 8 por 8, e assim sucessivamente. Essas são matrizes, todas são matrizes unitárias, e tem essa relação exatamente de recorrência. Essas são o que a gente chama as portas quânticas usadas em computação quântica, certo? São as matrizes de Pauli e essas matrizes aí de Hadamard, né? Bom, uma outra base que eu posso trabalhar, note que eu peguei aquela minha base horizontal e vertical, mas eu posso rotacionar o meu espaço e eu continuo com a mesma base. Então, aprendemos que minha base é invariante por rotação. Então, se eu der uma rotação de 45 graus, eu transformo a minha base, aquele H e V, nessas bases D e A, lá no spot, e eu chamo essas D e A de mais e menos. O mais vai ser agora escrito, exatamente, eu pego aquela minha coisa e rotaciono. Então, rotacionar de 45 graus dá exatamente essa combinação que é de 0 e 1 que está aí. Certo? Então, essa seria uma outra base, chamada base polar. Então, tanto faz a base 0, 1 ou a base mais menos. Então, todas as duas são equivalentes. Ou qualquer outra base que você quiser colocar. Mas essa é uma base especial que a gente vai usar daqui a pouco. Bom, então eu posso pegar a porta de Hadamard, que é aquela minha matriz, H1, e aplicar nos meus estados. Então, veja, se eu aplicar H1 no 0, só fazer, pega aquela minha matriz e aplico no estado 0, que é 1, 0, ela vai me dar 1 sobre raiz de 2, 0 e 1. Então, essa 0 e 1 me dá aquela base mais. É por isso que eu escrevi a base polar que está aí. Então, H1, quando aplica no 0, dá o mais. Se eu aplicar no 1, então, se eu aplicar no 1, ele vai dar esse exemplo daí, esse negativo. Negativo, eu coloco lá. Se eu aplicar o H1 no mais, se eu aplicar lá, ele vai dar no 0. E se o H1 aplicar no menos, ele vai dar 1. Então, são regras básicas, que eu pego a minha matriz, faço multiplicação de matriz e prova isso exatamente. Se eu fizer o quadrado, que é óbvio, né? Você vê ali, você pega ali H1 aplicado a 0, deu mais. Se eu aplicar outra vez H1, então vai ficar H1 ao quadrado, aplicado a 0, e vai ficar H1 aplicado a mais. Mas H1 aplicado a mais dá 0. Então, ele volta exatamente por 0. A mesma coisa, H1 ao quadrado aplicado a 1, ele vai dar volta para 1. Então, são propriedades dessa matriz só para sendo construído para futuras aplicações. Bom, então aqui eu pego meu estado geral e vamos fazer medidas. Nós vamos fazer medidas, né, desses qubits. Então, eu tenho o meu estado, né, que é esse estado 0, né, A aplicado a 0 e B aplicado a 1. E aqui eu tenho os operadores de medida. Então, em informação quântica, eles chamam MN. Aqui a gente chama de P de N,
que são exatamente os operadores de projeção, certo? Então, eu estou colocando aí na linguagem que eles botam, mas estou usando a nossa linguagem, que são os projetores, certo? Então, se eu quero fazer a medida das medidas 0 e 1, então eu tenho que definir os operadores de medida, que são operadores de projeção, P0 e o nosso operador P1, certo? Então, se eu quero medir P0, então a probabilidade de encontrar P0, uso lá o nosso terceiro postulado. Né? O nosso terceiro postulado é o valor médio, então, do meu estado φ, que está lá, ó, do meu estado φ, pego o meu P0, está lá. Então, esse aí é projetar o meu sistema no estado 0. No estado 0, quem é a componente? É o cosseno de θ sobre 2. Então, vai ficar um módulo de cosseno de θ ao quadrado sobre 2. E a medida, né, da minha medida 1 é o valor médio de P1. Então, estou naquele estado φ. Estou fazendo a média nesse estado φ. Então, isso vai dar o módulo de B ao quadrado, dá seno, né, ao quadrado de θ sobre 2. Certamente, a soma das duas probabilidades tem que dar 1, que são as medidas possíveis do meu qubit. Só tenho 2 valores possíveis a ser feitos. Tudo bem? Muito bem. Agora, como é que eu vou construir um espaço para 2 qubits? Porque é exatamente esse estado de 2 qubits que me dá exatamente o tratamento que a gente chama de embaralhamento quântico. E vamos ver como medir esses embaralhamentos, né, e entender por que o Einstein achava isso muito estranho. Né? E hoje isso é uma realidade. Né? E a base da computação. Então, para eu construir um espaço com 2 qubits, eu tenho o espaço 1 do primeiro qubit, então dado um estado φ1, e tenho o estado φ2 para espaço 2. O meu espaço 2 qubits é o produto tensorial, que a gente aprendendo e discutindo anteriormente. Então, agora, o meu espaço produto é todas as possibilidades que eu posso fazer. Eu estou falando de foto, podia falar de spin para cima e spin para baixo, ou estado no estado 0 ou 1, ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu coloquei a linguagem que a gente está usando e, no final, eu boto a nomenclatura usada em informação quântica. Então, os estados que eu posso ter agora é o foto horizontal, o foto 2 vertical, horizontal. Então, horizontal, estado 0, 0. Aí pode ser o foto 1 com polarização horizontal, o foto 2 vertical. Esse é o estado 0, 1. Pode ser o foto 1 vertical, foto 2 horizontal. Esse é o estado 1, 0. E pode ser o foto 1 vertical e o foto 2 também vertical. Esse é o estado 1. Então, note que o meu espaço 1 tem dimensão 2, que é o espaço de 1 qubit. E sempre vai ser 2. O qubit já está dizendo que são 10. E o 2 também é 2. A dimensão do produto são 4 vetores. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A dimensão é 4, como esperado. É o produto da dimensão 1 com a produto da dimensão 2, portanto, da dimensão 4. Então, esse é o espaço nosso, o espaço dos 2 qubits. Agora, significa que um estado agora é escrito com a combinação linear dele. Então, escrever um sistema com combinação linear desses estados de 2 qubits, eu posso ter alguns estados interessantes, que vão ser chamados de estados fatoráveis e estado não fatorável. O estado que eu não consigo fatorar, o que é estado fatorável? É quando eu posso encontrar um estado φ1 multiplicado por φ2, deu o meu φ, que deu essa combinação linear de 0, 1 e 0, 1. Esse é um estado fatorável. Quando você não fatora, você diz que é um estado emaranhado ou entrelaçado. Esses são estados extremamente interessantes para fazer medidas exatamente de teletransporte quântico, que é usado aqui. Então, o primeiro estado que a gente pode usar é o que a gente chama de estado fatorado. Então, estado fatorado, exatamente aquilo. Ó. Você pega o seu estado φ1, que está lá, e o seu estado φ2, e multiplica ele por ele. Então, vai ficar A1 vezes A2, A1 vezes B2, B1 vezes A2, B1 vezes B2. Esse é o estado que a gente chama de estado fatorado. É quando você multiplica φ1 vezes φ2. É um estado não emaralhado. Esse é o estado φ. Certo? Você pode agora calcular as probabilidades. Se ali está lá tudo bonitinho, olha, qual é a probabilidade do fóton ser horizontal ou horizontal? Então, tem que ver lá, né? Como eles são independentes, você nota que ele vai dar o produto entre eles. Ou, se você quiser, é o módulo de A1, A2 ao quadrado. É a mesma coisa, né? Para dar horizontal, horizontal, é o estado 0, 0. Então, a probabilidade para dar isso, eu multiplico aqui por 0, 0 e elevo ao quadrado. Para dar horizontal, primeiro, e vertical, o outro, é aquele estado A1, B2. Então, exatamente, é o módulo dele ao quadrado ou produto de cada um independente, porque os fótons são independentes.
não tem interação, então, com postos independentes, ou qualquer partícula independente, 1 e 2. O vertical e o horizontal é aquele estado 1, 0. Então, o módulo daquilo ao quadrado, ou o produto entre eles é separado. E, finalmente, o estado vertical e vertical de polarização do meu fóton é aquele módulo B1, B2 ao quadrado, ou fatorado, porque eu posto que eles são independentes. Então, esse é um estado, é um CAT não muito interessante, mas que ocorre no nosso caso. Se você somar essas probabilidades, certamente isso vai dar igual a 1, usando aquelas condições de probabilidade do φ1 e a condição de normalização do φ2, se você somar isso aí tudinho, isso vai dar exatamente 1, que são as possibilidades que eu posso ter dos meus, que a gente chama dos meus 2 qubits, certo? 2 qubits. Bom, esse é o estado, por exemplo. Se eu colocar aqui, aí eu preciso saber se esse é um estado fatorado. Para eu saber que é um estado fatorado, tem duas formas. A primeira é você pega os meus coeficientes, ó, pega meus coeficientes, tá lá? Pega meus coeficientes, ó, A1, A2 é igual ao meio, A1, B2 é igual ao meio, B1, A2 é igual ao meio, B1, B2 é igual ao meio. E encontrar o valor desses coeficientes. Se esse valor desses coeficientes, né, existirem, é porque ele é fatorado. Então, é exatamente isso. Se isso é fatorado ou não, eu preciso fazer exatamente isso. Se você pegar o estado φ1 e φ2 igual a isso, se você multiplicar φ1 vezes φ2, dá exatamente aquele termo que tem ali. Então, esse é o caso que eu tenho A1 igual a 2, igual a B2, que é igual a B1. Todos igual a 1 sobre raiz de 2. Se você fizer isso, dá exatamente esse termo. Certo? Então, esse é um exemplo de estado fatorado que eu posso fazer o produto. Bom, aqui eu preciso chamar a sua atenção, é que quando você pega o produto, não, quem seria o estado 0, 0? Bom, o estado 0 é uma matriz, né, de tamanho 2, 1, 0. Matriz 0 no espaço 2, 1, 0. Quando eu tenho o estado 0, 0, eu tenho que fazer o que a gente chama o produto tensorial, ou produto externo de matriz. Então, o produto externo de matriz vai ficar 1 multiplicado por 1, 0, depois 0 multiplicado por 1, 0. Então, dá essa vetor agora de dimensão 4. Então, eu tinha antes dimensão 2, agora eu tenho dimensão 4. Então, isso eu posso fazer. Os outros, aqui está um teste para vocês fazerem. Seria sempre bom vocês, quando está lendo, vocês fazerem isso, que é interessante, é fazer para o 0, 1, 1, 0, 1, 1. Fazer a mesma operação, você tem esses vetores tudo em 4 dimensões, de 2 qubits. Bom, agora eu tenho estados que não são fatorados. São o que a gente chama estado emaranhado. A gente chama estados de Bell. Isso deve-se a umas desigualdades que prova que a mecânica quântica ela é completa, ou é uma prova matemática que o Einstein estava errada. Isso só foi comprovada em 86 experimentalmente. Então, esse é um artigo teórico, né? Mas aqui eu só estou colocando o resultado dos estados dele. Esses são estados que a gente chama que é não fatorado. Esses são 4 estados chamados estados de Bell. Nenhum deles eu posso fazer aquele produto que tem ali. Então, esses são estados especiais, eu estou chamando e escrevendo para vocês aí. É o estado combinação com 0, 0 e 1 e combinação com 0, 1 e 1, 0. Então, esses são estados de Bell. Né? Então, esse estado tem uma coisa interessante. Veja, essa figurinha ilustra muito bem. Não sei se vai... antes de você fazer a medida, qualquer um estado desse, então vamos pegar aquele primeiro estado φ+, que a gente vai usar. Antes de você fazer a medida, então você tem aqui 2 subsistemas, como fosse partícula 1 e partícula 2. Então você tem o azul e o vermelho. Espero que todo mundo esteja vendo o azul. Caso não veja o azul, vocês são daltônicos, né? Isso é azul, né? Bom, então, antes de você fazer a medida, você tem probabilidades iguais dela ser azul e vermelha. Todas as duas. Porque o estado 0, 0 e 1, eles são equiprováveis. A probabilidade, que é o módulo daquilo, é 1/2. Então, qualquer um deles, ele é exatamente... pode ser vermelho ou azul. E a probabilidade é 1/2. O que é interessante é que quando você faz a medida num, se ou azul, você sabe automaticamente que a outra é vermelha. E a mesma coisa quando você fazer a medida do outro, você sabe instantaneamente a medida do outro. Isso é exatamente o que o Einstein não aceitava. Como é que isso ocorre instantâneo? Essa é uma informação rápida.
porque os estados estão emarelhados. Se eles não tivessem emarelhado, as partículas não estariam correlacionadas. Então, o estado emarelhado vai fazer com que o meu sistema esteja correlacionado. Então, quando um der azul, o outro é vermelho. Quando um der vermelho, o outro é azul. Certo? Então, as probabilidades, eles têm a superposição, porque tem aqueles dois estados que estão ali emarelhados. Então, aquele ali, do lado esquerdo, pode ser azul ou vermelho, vai depender da medida. Então, é um número como fosse aleatório. Aí, quando eu fizer a medida, opa, deu azul, o outro é vermelho. Nunca vai dar azul e azul. Nunca vai dar vermelho e vermelho. Porque o meu estado está exatamente escrito daquela forma que tinha ali. Certo? Então, essa seria exatamente o estado emarelhado. E existe exatamente o que a gente chama de uma correlação quântica. Note que essa correlação nada tem a ver com interação. Então, se você pegar essas duas partículas, ou esses dois subsistemas, e colocar de separado entre si, colocar ele um e outro lá em Marte, e aí isso já foi feito, não em Marte, mas foi feito em laboratório de quilômetros, um cara faz uma medida no laboratório, então cria um sistema emarelhado, como, por exemplo, um fóton gêmeo. Então, um fóton gêmeo é você criar um fóton emarelhado com a polarização. E você cria esse fóton gêmeo, um vai lá para um laboratório que está a uma certa distância de alguns quilômetros, e o outro está aqui nesse outro laboratório. O cara que está lá vai medir, certamente a medida do outro laboratório vai ser o complemento dessa que tem aqui. Então, se uma der horizontal, a outra é vertical. Se der vertical, ela é horizontal. É que uma interfere na outra, mas não por interação, não tem nenhuma interação. Ele tem exatamente essa correlação quântica, que é esse estado emarelhado que existe no meu sistema. E isso é uma coisa muito importante, que é para a informação quântica, porque você consegue, a partir do conhecimento de uma dada condição aqui, saber a informação do outro lado. Então, você tem exatamente a ideia que a gente chama de teletransporte quântico, o que é dado exatamente através desse estado emarelhado. E você não consegue quebrar isso, tá? Você não consegue quebrar isso, a não ser que você quebre esse estado. Né? Se você quebrar esse estado, o sistema quebrou esse estado correlacionado. Então, enquanto ele tiver com esse estado emarelhado, você tem essa correlação. Como é que você quebra esse estado? Com descoerência, quer dizer, influência externa. Então, qualquer uma influência externa quebra o sistema quântico. Aí quebrou a correlação, quebrou esse estado emarelhado. Então, esse que é o grande problema de computação quântica, ou da parte de engenharia. É a descoerência, quer dizer, quebrar exatamente esse fenômeno quântico. Você está, aí o efeito externo destrói exatamente essa informação que é crucial em computação quântica. Certo? Então, vamos ver aqui como calcular as correlações. Diga. Mas no momento que eu colapso a função de onda de um dos dois, a outra também instantaneamente colapsada? Colapsada, exatamente isso. Então, se você colapsou numa, que você fez a medida, pode ser vermelho ou azul. Se deu azul, a outra é vermelha, colapso instantâneo. Certo? Exatamente isso que o Einstein não aceitava, porque para ele isso estava violando o princípio da relatividade, que é exatamente da não localidade. Então, como é que pode ser uma informação deslocada instantaneamente? Então, isso é um dos problemas. E dois elétrons no mesmo orbital, eles estão emaranhados? Não. Aí é outra coisa. Ali é a superposição. Uma superposição de estado não é um estado emaranhado. Certo? Então, nesse instante, o estado anterior é um estado de superposição. Você viu a superposição anterior? Mas não é emaranhado. Eles são desacoplados entre si. Mas só que no mesmo orbital, um elétron, se ele tiver um spin para cima, o outro obrigatoriamente não tem que ter o spin para baixo, então eu não tenho uma correlação entre eles? Não, mas aí não é uma correlação, veja, ali tem uma correlação por causa do orbital. Uhum. Aqui agora eu tenho locais que não está ligado com o princípio de exclusão de Pauli. É uma propriedade que eu criei um sistema de duas partículas, de dois elétrons, dois fótons, que ele tem esse estado que está emarelhado. E eu coloco ele a grande distância. O outro você está colocando, confinado ele, no orbital. Aí o princípio de exclusão de Pauli vai fazer isso. Então a gente sabe por que ocorre isso. Certo? Então o estado T, estado para cima e estado para baixo, é devido ao princípio de exclusão de Pauli. É esse aspecto quântico. Esse agora é um aspecto diferente. São dois elétrons, por exemplo, com um spin bem distante um do outro. A quilômetros, a anos-luz você pode colocar. Se eu fizer a medida de um, você sabe a medida do outro. A correlação que está ligada a ele é esse embaralhamento que está aí. Certo? Esse estado 0, 0 e 1 podia ser spin para cima, spin para cima, spin para baixo, spin para baixo.
certo? Então, seriam as configurações que eu posso ter. Então, quando eu medir um, eu meço o outro e vice-versa. Certo? Ok. Tá? Então, note que tem aquele estado 00 e 1. Né? Na verdade, esse estado vermelho e azul seria mais o 01 e 10, né? Porque seria duas configurações diferentes. É como se fosse o spin mais e menos. Você medir mais, o outro é menos. Se é o menos, o outro é mais. Certo? Tá? Seria mais o estado de baixo, o estado 01 e 10. Porque são duas cores, dois estados diferentes. Por isso, quando você falou sobre informação quântica, eu achei também que envolveria aquilo de teoria de informação, que envolve entropia, aquelas coisas. Isso aí. A gente vai calcular isso. Ah, a gente vê também, né? Vai ver. Tá? Ele vai poder calcular isso. Então, agora, eu preciso agora definir informação. Então, a informação é definida exatamente através de uma entropia. E é essa entropia que vai exatamente quantificar a informação. Né? E para eu quantificar essa informação, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o que a gente chama o operador de densidade. Porque minha entropia ela é definida em função exatamente desse operador de densidade. Né? Então, eu tenho agora exatamente esses estados interessantes. E agora a gente vamos analisar exatamente essa correlação para a gente entender isso mais fisicamente. Então, pega agora correlação entre estados. Pega o estado primário. Vamos pegar ele por específico. Podia ser qualquer um. Então, esse estado aí que está embaralhado. E vamos calcular o que a gente chama desse valor médio aqui. O meu valor médio do x. Então, o x de 1. Então, o x de 1 na verdade, é o meu operador sigma x associado à minha partícula 1, ou o meu subespaço 1. Certo? Então, eu quero calcular o valor médio de x de 1. Então, eu pego o meu φ+, que está lá, coloquei o φ+, e pego o meu x1. Então, agora eu preciso ver como é que x1 atua naquele estado, no lado direito, e depois fazer o produto escalar. Certo? Faltou inverter esse 1 aí. Eu estou vendo que não inverti aquele 1. Então, eu vou corrigir. Né? Na hora que eu coloquei o contrário, para dar o 1. Né? Corrigir isso aí. Tá? Então, vamos fazer aqui, passa lá, vamos ver como é que x1 atua no 0, 0. Então, o x1, esse operador sigma x, ele vai atuar no primeiro estado, que é o 0. Certo? Então, quando eu fizer isso, olha, vamos lá fazer isso explicitamente. Então, o x1, ele vai atuar no 0, só no primeiro, não no segundo. Atua no primeiro subestado. O meu x1 é a minha matriz sigma x, que é essa matriz que está aí. Certo? Essa matriz que está aí. E o meu estado 0 é 1, 0. Então, fazer esse produto de matriz facilmente vai dar, se você fizer esse produto, vai dar o estado 0, 1. Então, vai ficar 1, 0, vai ficar o estado 1, 0. Então, o x1 aplicado ao 0, 0, dá o estado 1, 0. Tudo bem? Mesma coisa aplicado no 1, 1. Quando eu aplicar no 1, ele vai atuar no primeiro. Aí, pega a minha matriz 1, né? No subespaço 1, é o 0, 1. Faz produto de matriz, então, quando ele aplicar no 1, ele vai no 0, 1. Então, veja, aquela operação que tem x1 aplicando aquilo tudo, olha, o primeiro deu 1, 0, 1, 0, aí o 0, quando multiplicar escalarmente com o lado esquerdo vai dar 0, ó, porque o lado esquerdo só tem 0, 0 e 1, 1. Então, dá 0. E o outro que vai aplicar vai dar o 0, 1. Ó. O 0, 1 vai aplicar escalamento com 0, 0, dá 0. E escalamento com 1, dá 0. Então, esse valor médio vai dar 0. Né? Então, esse valor médio vai dar 0. Né? Que é o valor médio de uma única variável. Mesma coisa, isso é imediato o x2. Então, se fizer para o x2, faz a mesma operação, isso dá 0. Então, isso não é correlação. Então, agora, o que é correlação? Veja, agora, eu vou pegar o meu observável x1 e meu observável x2 e vou calcular o valor médio disso. Isso é o que a gente chama função de correlação. Note que não existe interação nenhuma, não existe nenhum tipo de interação. A única interação que vai existir é o meu φ que está aí. E agora a gente vai provar que isso vai dar diferente de 0. Isso mostra que existe uma correlação. Então, eu vou chamar de correlação, x1, x2, exatamente calcular esse valor que tem aí. Então, se eu calcular isso, olha, eu vou aplicar, aqui eu inverti a ordem, eu apliquei primeiro o x1, aí deu aquele. E agora eu aplico o x2. Aí, quando eu aplicar o x2, também eu vou corrigir tudo isso. Vai dar 1 meio. Então, essa correlação x1, x2 não dá 0. Então, note que
Se fosse o meu sistema desacoplado, o φ mais fosse produto, aí eu ia fazer a média de x1 vezes a média de x2. Uma média dos dois são igual a zero, e ia dar zero. Mas como eu não posso desacoplar o φ mais como produto entre os dois, porque eles são embaralhados, o valor da minha correlação é diferente de zero. E essa correlação mostra que o meu sistema é embaralhado. Então, a existência exatamente de correlação. Então, aquela partícula azul e a outra partícula vermelha, existe uma correlação entre esses dois objetos exatamente aqui. Então, como os dois são bolas, então representa pelo x. Um é associado a 1 e o outro é associado ao 2. Então, existe uma correlação por causa do estado quântico embaralhado, que dá diferente de zero, mostrando exatamente correlação. E é uma correlação instantânea e infinita. Significa infinita do ponto de vista a qualquer distância. Qualquer distância que você quiser colocar, os chineses estão fazendo a experiência de mandando lá para o espaço. Lá no espaço. O cara vai medir lá um foto e vai medir aqui. E vão mostrar que vai dar a mesma coisa. Existe uma correlação que independe de interação, nenhum tipo de interação, e independe da distância. E é uma coisa no local, instantânea. Se eu medir aqui, instantaneamente eu vou saber aqui. Isso é um grande mistério e a grande importância da computação quântica, exatamente esse estado embaralhado. Né? Existe ele, porque isso é medido experimentalmente. Então, eu posso agora, medida dos objetos quânticos, então eu posso medir, né, exatamente o meu sistema. Se eu medir, né, o zero, né, vai dar um meio. Se eu medir o 1, também dá um meio, porque ele está normalizado lá sobre 1 sobre raiz de 2, esse estado embaralhado, né, qualquer uma das medidas, elas são aqui prováveis que vai exatamente igual ao meio. Né? Então, azul ou coisa, é como se eu tivesse dois objetos e faço um jogo aleatório. Aí, quando eu medir, aí a outra está correlacionada. Então, elas não estão descorrelacionadas. Elas estão correlacionadas quanticamente através desse estado que caracteriza essas duas partículas, ou esses dois sistemas, 1 e 2. Certo? Então, é o estado φ mais que correlaciona ela. Não interação entre elas. Independe da distância, independe do tempo, e é um problema exatamente real, porque isso se mede no laboratório, isso foi medido em 1986, e isso quase todos os laboratórios de grande laboratório fazem isso e tentam entender, e isso é uma realidade, e isso é a base da computação quântica, essas correlações de estado embaralhado. Se você pegar um estado, quiser fazer o postulado, aí vejam que é interessante, o quinto postulado, que é a coisa. Se você medir, ele está no estado mais. Se você medir o estado zero, ele vai colapsar para o 0, 0. Automaticamente, os dois colapsam, como você fez a pergunta antes. Não é um só, é os dois simultâneos. Então, se você medir o 1, que é o estado 0, o estado 0, da partícula 1, o estado φ00, 0, que é o estado após a medida, se você multiplicar, pega o meu 0, 0, pega o meu projeção, faça essas continhas, vai dar exatamente 0, 0. Então, isso é o resultado exatamente do nosso quinto postulado. Se você medir um 1, vai dar 1. Certo? Então, os dois estão correlacionados. Agora, se você não tiver correlacionado, não vai acontecer isso. Então, um estado não correlacionado, então vou pegar aqui esse estado não correlacionado. Um estado que eu posso desacoplar. Então, agora eu estou desacoplando. É uma superposição 0, 0 com 0, 1. Então, isso eu posso dizer que é o 0, né, tensorial, essa superposição 0, 1. Então, você tem uma superposição multiplicada. Então, isso aqui não está o estado embaralhado. Então, é o estado não correlacionado. Né? Se você calcular a correlação x1, x2, tudo que a gente fez antes, você vai mostrar que dá 0. Então, nota que esse estado é um estado não correlacionado. Mostra que não tem correlação entre os meus dois objetos. Então, se você faz medidas, né, se você vai fazer medidas, então agora se você fazer medida no 0, no φ, olha, ele só vai fazer medida no primeiro. Não altera o segundo. Então, quando eu fizer essa medida, quando ele aplicar no 0, né, porque o P0 é essa projeção, então aplicar no 0, vai dar 0, 0 vem aquele, vezes o φ. Então, note que ele não alterou o estado 2, né, o estado do meu subsistema 2. Ele só altera o estado 1. Mas o meu estado 1, como ele está no 0, e eu apliquei a projeção 0, ele vai dar em 0. Né, porque ele está exatamente projetado nele. Então, quando multiplicar esse projetor, exatamente dá o próprio estado anteriormente. Então, você não muda
exatamente os dois, porque eles estão descorrelacionados, que é exatamente esse x1, x2 que está aí. Certo? Bom, uma forma de medir, que isso agora é como faz a medição do emaranhamento quântico, é através de uma entropia. Mas antes de eu calcular uma entropia, eu preciso calcular o operador densidade. Então, o operador densidade, eu vou definir a ela que chama a entropia de Shannon, né? Ou a entropia de von Neumann, que a menos de uma constante de Boltzmann é a mesma coisa, certo? Então, se eu calcular isso, eu sei calcular a entropia. Se eu sei calcular a entropia, eu sei quantificar a minha informação, certo? Eu sei quantificar a minha informação. Então, um sistema composto, então, o primeiro que eu vou provar é o sistema fatorável. Quando o meu sistema for fatorável, o meu operador de densidade é o produto entre os operadores. Quando ele não for fatorável, for estado emarelhado, eu não posso fazer isso. Certo? É o estado não fatorável. Então, vamos pegar aqui o exemplo que a gente fez anteriormente. Então, vamos pegar o nosso estado φ, né, que a gente é fatorado. Então, note que o meu estado φ é um A1, tensorial com B2. Então, o meu A1 é aquele estado zero, e o meu B2 é esse 1 sobre raiz de 2 vezes. Então, ele aqui é um estado fatorado. Então, vamos calcular primeiro a minha matriz ρ, né? Meu operador ρ. E para um estado puro. Então, para esse estado aqui. Então, eu sei calcular o meu φ. Então, primeiro vamos calcular o φ para depois calcular o ρ, né? Então, agora eu vou fazer o produto tensorial que eu tenho ali, que é o estado zero, que é 1, 0, e o outro é 1 sobre a raiz de 2, 0, 1. Então, é 1 que está aí, e 1 sobre a raiz de 2 tem para cá. E agora eu tenho um produto tensorial. Então, o meu estado φ é esse vetor aí, em 4 dimensões. Certo? Aí, agora eu vou calcular o meu ρ. Então, o meu ρ exatamente é o operador que a gente chama projeção desse estado φ. Certo? Então, para um estado puro. Então, esse é meu estado ρ, que eu vou fazer. Então, pego o φ que eu acabei de calcular e vou fazer esse produto. Então, esse produto também é um produto matricial já. Aí não tem nada a ver com o produto que a gente chama tensorial, porque agora está tudo no meu subespaço. Eu calculei o meu φ no meu subespaço produto. Então, agora é o produto matricial. Então, quando eu faço o produto matricial, eu encontro o meu ρ do meu sistema composto. Certo? Então, essa expressão é do ρ composto. Agora, vamos calcular o ρ1 e o ρ2, dos subsistemas diferentes. Então, note, quando eu calcular o operador de densidade, a ela está associada uma entropia. A mesma coisa, ao ρ1 e ρ2 está associado uma informação. Certo? Então, a entropia tem a ver com informação, então tudo que eu estou fazendo aí, indiretamente, eu estou fazendo cálculo também da entropia. Certo? Bom, então vamos calcular o ρ1. Então, eu calculei o ρ, vamos calcular o ρ1. Certo? Então, o ρ1, como a gente tinha definido na aula passada, é o traço sobre o subespaço 2 do meu ρ, do meu ρ total da minha matriz que está lá. Certo? Então, como é que é o traço? Bom, eu vou fazer na base 2. Então, minha base 2 é 0, 1. Então, eu estou botando 0, 0, 2, para dizer que esse 0 é do subespaço 2, tá? E o outro é 1, 2 também, que é do subespaço 2. Então, é a soma dos elementos da matriz, no subespaço 2. Certo? E agora eu vou calcular, substituo o meu valor de ρ. O meu valor de ρ é esse φ, esse produto de φ que está aí. Então, agora eu preciso calcular esses produtos aí, ó. Tanto, eu preciso calcular esse produto 0,2 em φ, que é a mesma coisa do outro, que é o complexo conjugado, e esse outro elemento 1 de 2, né, que é do subespaço 2, em φ. Certo? Então, vamos fazer ele aqui a par. Então, 0 de 2 aplicado a φ, então vai ficar 0 de 2, certo? Vai multiplicar por quem? O meu produto, que está lá, o meu estado φ, que está fatorado. Que está aqui o 0,1 e aqui no subespaço 2. Então, esse 0 aqui vai multiplicado com o outro que está lá. Não vai multiplicar por 1, né? Vai multiplicar 0,2 com 0,2 e 0,2 com 1,2. 0,2 com 1,2 é 0. Aí vai ficar sobre 0,2 com 0,2, dá 1. Então, portanto, isso só vai dar o operador, só vai dar o vetor 0,1. Certo? Porque você tirou essa variável. Então, o ρ1 é uma matriz 2 por 2, como vai dar aí isso, o meu sistema 2 por 2. Certo? Agora vamos pegar um 1, 2. Então, pega um 2, mesma coisa eu faço, ele vai atuar no subespaço 2.
Então, quando fazer 1, 2 multiplicado por 0, 2, 0. Aí vai ficar 1, 2 multiplicado por 1, 2. Dá 1. Aí ficou 1 sobre a raiz de 2, 0, 1. Então, agora eu pego esses elementos que a gente calculou que está ali traçado em vermelho e substituo lá. Então, quando eu multiplicar lá e faço o outro termo, é o dual dele, então, é o dual dele, eu vou ficar assim. O meu rho deu isso, né, o rho que eu estou colocando lá, e esse é o rho 1. Então, o rho 1 é o traço 2, que exatamente sobrou isso aqui daí. Né? O rho 1 sobrou exatamente isso que está aí. Uma coisa errada. Faltou essa soma desse segundo termo aqui. Ah, não, tá certo, porque dá 0, 1 outra vez. Ah, desculpa, tá certo. Ah, né? Porque eu vou multiplicar 0, 1, tá lá, e outro também deu 0, 1. Todos os dois deram iguais. Aí quando eu multiplicar, dá 1 meio e 1 meio, aí vai dar, exatamente. Aí 1 meio e 1 meio, dá 1 meio mais 1 meio, dá 1. Então dá 0, 1, 0, 1. Aí quando eu multiplicar, dá essa matriz aí que tá 1, 0, 0, 0. Certo? Então esse é o rho, certo? Aquela é a minha matriz rho total. Então o que eu fiz foi o traço parcial daqui. Aí deu isso aqui. Agora eu quero fazer a mesma coisa para o subsistema 2. Então, calcular o traço parcial sobre 1. Então, eu vou agora somar no 1. Antes eu somei no 2, agora eu somo no 1. Eu vou calcular o rho de 2. Então, faço as mesmas operações que a gente fez antes. Substituo o meu valor de rho e vou calcular separadamente esse 0, 1 e esse 1 no φ. Né? Feito esse cálculo, né? Ele está aí agora. Então, agora, veja, o 0, 1 vai aplicar no espaço 1. Então, quando eu fizer 0, 1 aplicado no φ, ele só vai aplicar 0, 1 aplicado em 0, 1, dá 1. Então, sobrou aquele 1 sobre a raiz de 2, olha. 0, 2 e 1, 2. Que deu esse termo que tem aí. Já o segundo termo é 0, porque você vai aplicar 1 de 1, né, do subespaço 1. Quando eu multiplicar pelo φ, ele vai aplicar no 0, 1. Então, o produto escalar entre 1, 1 com 0 dá 0. Então, esse segundo termo é 0, aquele segundo termo é 0. Então, eu só fiquei com esse termo que tem aí. Aí eu vou substituir lá e encontro o rho de 2. Né? Então, agora o rho de 2 é o B2 vezes o B2, que é exatamente isso. E daí está essa matriz que tem aí. Certo? Então, o que eu calculei agora foi o traço parcial sobre o espaço 1. Aí eu encontrei o rho de 2. Agora, se você pegar o rho 1 e multiplicar por rho 2, né, produto externo de matrizes, né, de 1 com 2, você encontra essa matriz aqui, que é exatamente igual à matriz rho que a gente teve calculada anteriormente. Então, quando o meu sistema estiver descorrelacionado ou fatorável, né, o meu operador de densidade vai ser o produto entre eles. Então, é uma forma de identificar o meu estado emarelhado. Né, meu estado emarelhado. Agora, se ele não for, então, por exemplo, eu pego o estado de Bell, esse estado FI+, esse estado emarelhado. Então, em meu estado agora, eu vou colocar minha matriz, né? Minha matriz que está lá. Então, eu faço essa soma, eu dou esse vetor que tem aí. Então, esse é o meu vetor φ+. E vou calcular o meu rho associado a esse φ+, a esse estado emarelhado. Então, eu calculei para um estado não emarelhado, agora vamos para um estado emarelhado. Né? Então, vamos fazer esse produto que tem aí. Então, quando eu fizer esse produto, eu tenho o meu rho. Então, agora eu tenho o rho total. Certo? O rho total. Então, eu posso fazer, eu não vou fazer todas essas operações, e eu encontro, né, essas operações que está aí. Né? Se você fizer essas operações, não vou mais me deter nessas contas, porque isso já está ficando chato, é o rho de 1. Então, se você fizer toda a operação com aquele novo rho agora, calcula o traço parcial em 2, você encontra essa matriz rho de 1, que é a matriz de identidade, né? No subespaço 1. A matriz de identidade 1, né? Então, se eu fizer a mesma coisa no subsistema 2, eu não vou fazer, também vai dar a matriz de identidade. Se você fizer o produto, φ1, φ2, dá essa matriz que está aí, que é diferente. Né? No meu, não tem esse, aqui no coisa, não tinha essa, eu só tenho lá no meu LaTeX,
essa bolinha aqui eu não consegui encontrar lá no PowerPoint. Né? Eu fiz o produto dessa forma aí. Então, o produto de φ1 vezes φ2 é diferente do U. Então, isso aqui é um estado emaranhado, e esse estado emaranhado você pode identificar através do U. Então, tudo que eu tenho aí, e eu não vou fazer mais, mas tem lá no livro, eu agora posso definir uma entropia. Então, a minha entropia agora é o traço, é menos o traço de ρ, de menos o ρ, log de ρ. Certo? Então, esse log, né, eu tenho ρ, eu tenho coisa, eu posso calcular a entropia. Se eu tenho entropia, ela vai me dar exatamente a informação que está contida nesses estados que eu estou colocando aí. Então, a entropia vai dar exatamente a quantificação da minha informação, né, que vai estar relacionado com esse ρ. Então, lá no livro está lá calculado, eu realmente passei, porque senão a gente não consegue avançar. Né? Bom, como é que vocês estão aí? Professor, tem um site, dá para colocar no PowerPoint a equação de... Deixa eu ver. Equação... Não, equação de LaTeX, você digita no site o código e ele produz uma foto em PNG, sem fundo, né? E aí dá para colocar direto no PowerPoint que fica só a equação sem fundo. É assim que eu faço. Mas o PDF, não, mas o PDF eu sei fazer. Não é o PDF não, professor. Ele tem um site que ele produz direto o PNG mesmo. Né? Tá, depois eu vou dar uma olhadinha se ele passa. Mas o PowerPoint também aceita a anotação de LaTeX para digitar. Digitou a equação em LaTeX. Coloca lá, inserir a equação, aí usa a anotação de LaTeX, barra e digita o comando. Né? Ele não aceita outro, mas é ótimo. Dá para usar esse simples. Tá. Porque como está tudo no livro, eu só faço colar. Esse agora, eu não tinha lá esse diferente aí. Aí eu fui fazer hoje, essa bolinha, procurei. Aí depois eu resolvo depois. Bom, como é que vocês estão aí cansados? Então, um propósito, porque agora a gente tem mais uma outra metade quase dessa aula. A gente já está em 3h30. 3h30. Né? Já deu 1h30 de aula. Professor, aí as apresentações. Vai ser hoje. Que hoje, né? Todo mundo, os 4 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, porque é muito assunto que eu vou dar a partir de agora. Mas outra parte, que eu quero chegar às equações de Heisenberg e tal, não sei o quê. Aí isso vai chegar aí mais meia hora e você já deve estar no limite aí. Não vai ter muito aproveitamento. Vou deixar isso para amanhã. Amanhã, eu acho que dá para a gente terminar. E aí, na segunda-feira, a gente começa, segunda e quarta, a gente termina esse sistema de 2 níveis. Né? Que, na verdade, é uma aplicação. Né? É um problema que a gente vai resolver, é rápido. Em 2 aulas vai dar para fazer milhões de coisas. Né? Milhões de coisas. Né? É pouca coisa, né? Mas o data show é muito rápido. Aí eu deixo isso aí para amanhã, para a gente fazer logo as nossas apresentações. Né? Porque tem 4 seminários, né? São, Mariano quer apresentar logo os 2, aí tem o Igor e tem o Gabriel. E o Eduardo também. Eduardo? Você mandou, Eduardo? Não, professor, eu não consegui fazer, não. Aí não. O Eduardo não mandou, não. Então, vamos fazer assim, vamos parar. Vamos dar aqui só um time, fazer